Você já sentiu que carrega algo especial desde o seu nascimento? Uma energia que parece guiar seus passos, influenciar suas escolhas, moldar seu caminho mesmo quando você não entende completamente sua origem? Essa sensação não é apenas intuição passageira. De acordo com a ancestral filosofia budista, o último dígito do seu ano de nascimento carrega um código energético poderoso, um selo espiritual que revela traços profundos da sua essência, seu karma e a missão que você veio cumprir nesta existência. O mais fascinante é que este simples número pode explicar tanto sobre sua jornada até aqui. Por que certas situações parecem se repetir constantemente em sua vida? Por que você atrai determinados tipos de pessoas? Por que algumas áreas da sua existência fluem com facilidade, enquanto outras parecem eternamente bloqueadas? A sabedoria budista ensina que este número representa a vibração que define sua trajetória, as lições que você veio integrar, os desafios que precisa superar e as virtudes que já traz consigo de vidas passadas. Na tradição budista, os números não são apenas ferramentas para contagem ou medição do tempo. Eles são vibrações vivas, símbolos que carregam energias específicas, assinaturas espirituais que, quando compreendidas, podem revelar por que você sente o que sente, por que atrai o que atrai, e até mesmo por que certas situações parecem acontecer sempre com você e não com outros. Monges budistas dedicaram séculos ao estudo desses padrões numéricos, observando como cada número tem o poder de abrir portais internos, não no sentido místico superficial, mas como verdadeiras passagens para partes de você que estavam adormecidas. Cada número está conectado a um aspecto do seu ser: personalidade, destino, propósito, lições de vida, traumas antigos e até ciclos kármicos que você pode estar repetindo sem perceber. E toda essa vibração está oculta no último dígito do seu ano de nascimento. O mais incrível é que você tem carregado este número desde sempre. Desde seu primeiro choro, seu primeiro passo, mesmo sem saber, você nasceu com esta marca energética. E ela tem estado presente em suas decisões, seus medos, seus sonhos, seus relacionamentos. Tudo que você viveu carrega um pouco da energia deste número. Agora, ao compreender o que ele representa, você poderá nomear sentimentos que antes eram apenas sensações vagas. Isso não significa limitar quem você é ou colocá-lo em uma caixa restrita. É exatamente o oposto. Trata-se de expandir sua consciência, olhar para sua história com mais clareza, entender finalmente por que algumas coisas foram tão difíceis enquanto outras pareciam tão naturais para você. Antes de mergulharmos no significado de cada número, quero compartilhar algo importante, especialmente se você é uma daquelas pessoas observadoras e curiosas que amam compreender as conexões da vida. Não olhe apenas para seu próprio número. Observe também os números das pessoas próximas a você: seu parceiro, seus filhos, seus pais, avós, amigos mais íntimos. Você ficará surpreso com o que vai descobrir. Quando você compreende a vibração daqueles que ama, o relacionamento muda. Você começa a entender comportamentos, padrões e até desafios que sempre pareceram apenas parte da personalidade deles, mas que, na verdade, são aspectos da missão daquela alma. Muitas vezes, você perceberá que os números se alinham, que não foi coincidência você e aquela pessoa terem cruzado caminhos. Há algo maior conectando tudo isso. E quando você enxerga essa teia invisível, tudo começa a fazer mais sentido. O número 0 é talvez o mais incompreendido de todos. Muitos pensam que ele representa o nada, vazio, ausência. Mas na visão espiritual budista, o 0 é exatamente o oposto. É tudo. É o começo e o fim ao mesmo tempo. O ciclo completo. O espaço sagrado onde tudo pode nascer porque nada está fixo. Tudo é transformação. Se seu ano de nascimento termina em 0, você carrega uma profunda energia de renascimento, ciclos e reconstrução. Isso explica muito sobre como sua vida se desenrola. Pessoas marcadas pelo 0 frequentemente experimentam grandes fases de transição, como se a cada momento importante da vida algo precisasse morrer para que outra parte nascesse.
você pode ter passado. Essa constante reinvenção lhe dá uma flexibilidade que outros invejam, mas também traz uma sensação de nunca estar verdadeiramente pronto. Aí está o desafio, porque quem carrega o zero frequentemente sente que está sempre recomeçando. Você constrói, quebra, começa novamente, se entusiasma, se frustra, tenta de novo, e isso pode ser exaustivo. Dá a impressão de que você está sempre perseguindo algo que nunca chega. Mas a verdade é que você não está atrasado, apenas vivendo no ritmo da sua alma. E sua alma veio para aprender a confiar no fluxo, mesmo quando não compreende o caminho. Essa energia também lhe dá uma habilidade rara: encontrar paz em meio ao caos. Você tem o dom de enxergar uma saída quando ninguém mais vê, de transformar ruínas em novos começos, de encontrar força mesmo quando tudo parece perdido. As pessoas ao seu redor muitas vezes nem percebem o quanto você já teve que se reconstruir. O aspecto mais belo do zero é que ele não impõe, convida. Mostra possibilidades, caminhos, portas. Você sente que pode ser qualquer coisa, que ainda está em construção, que algo grande o espera mesmo que não saiba exatamente o que. E isso é verdade, porque o zero é o número do potencial. Tudo nasce dele, inclusive os sonhos mais improváveis. Para viver isso, você precisa confiar. Confiar nos finais e, sobretudo, confiar em novos começos. Sim, às vezes você se sentirá perdido, questionará se está no caminho certo, olhará ao redor e verá todos com planos definidos enquanto você ainda está se redescobrindo. Mas isso não é fraqueza, é coragem. A coragem de ser fiel a quem você é, mesmo quando tudo pede para que você se encaixe. Se seu ano de nascimento termina em 1, você carrega a energia da liderança, iniciativa e criação. O número 1 é o primeiro passo. É o que rompe a inércia. Aquele que segue em frente mesmo quando o caminho não está claro. Pessoas com esta marca frequentemente possuem uma força interior difícil de explicar. Desde jovem, você pode ter sentido que precisava tomar decisões sozinho, que ninguém faria isso por você. E de alguma forma você conseguiu porque essa é sua essência. Forjar um caminho onde não havia nada. Aqueles que carregam o número 1 são frequentemente inquietos, visionários. Enxergam o que outros não veem e sentem uma urgência no peito que nem sempre conseguem explicar. É aquela sensação de que precisa fazer algo grande, deixar uma marca, realizar algo muito além do comum. Mas com essa força vem um fardo. Porque liderar muitas vezes significa caminhar sem mapa. É sentir-se sozinho, incompreendido, até rejeitado por aqueles que não compreendem sua velocidade ou visão. Talvez já tenham dito que você é mandão, controlador, independente demais. Mas por trás disso há uma alma que apenas quer avançar, que não aceita estagnação, que nasceu para romper limites. Essa energia, se não bem equilibrada, pode se transformar em autoexigência, perfeccionismo, rigidez, isolamento. Pessoas com o número 1 precisam aprender a confiar, a delegar, a compartilhar, porque verdadeira liderança não é fazer tudo sozinho, mas inspirar outros a fazerem junto. A boa notícia é que essa energia de iniciativa lhe dá uma vantagem rara. Você não espera a vida acontecer, você faz acontecer. Enquanto outros sonham, você já está agindo. Enquanto outros planejam, você já está tentando. E mesmo quando falha, você se levanta rápido, aprende no caminho, transforma o fracasso em experiência. Isso é ouro. É exatamente o que faz você crescer mais rápido, mesmo que às vezes sinta que está atrás. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 2, então você veio ao mundo com uma missão silenciosa, mas poderosa: harmonizar. A energia do número 2 é a ponte entre extremos. É aquele que escuta antes de falar, que sente mais do que os outros percebem, e por isso, desde jovem você pode ter se sentido diferente. Mais sensível, mais afetado por discussões, mais incomodado com ambientes pesados. A verdade é que sua alma veio com o dom de restaurar a paz, mas esse dom também o expõe a muita dor. Pessoas com o número 2 são profundamente empáticas. Sentem o que os outros estão sentindo sem que ninguém precise dizer uma palavra.
Isso pode ser lindo, mas também exaustivo, porque você tende a absorver emoções que não são suas. Sofre pelos outros, se importa quase demais. Em muitos momentos da vida, isso fez você se diminuir, ficar em silêncio para não ferir outros, ceder para manter a paz, ficar onde já não queria só para evitar conflitos. Talvez tenha sentido que carrega o peso emocional de todos ao seu redor. Família, amigos, relacionamentos. Tenta ser o alicerce de todos, e mesmo quando ninguém agradece, você permanece ali, firme, segurando tudo. Mas por dentro, às vezes se sente invisível, esquecido, como se o mundo não visse seu esforço. E isso dói. Mas essa dor carrega um chamado: aprender a se priorizar, a se respeitar, a cuidar de si mesmo com a mesma ternura que oferece aos outros. A energia do número 2 também carrega sabedoria ancestral. Você sabe mediar, compreender ambos os lados, ver a verdade por trás do conflito. Por isso, as pessoas frequentemente buscam seu conselho, confiam em você, sentem sua calma, sua presença acolhedora. Pessoas marcadas pelo número 3 são frequentemente vistas como luminosas, carismáticas, espontâneas. Desde jovens, muitos se destacam por trazer alegria aos espaços, seja através das palavras, da arte, do humor ou simplesmente de sua presença. Mas por trás desse brilho, há frequentemente uma alma que usa a alegria como escudo, porque o 3 sente profundamente, vive intensamente. Tudo é amplificado: dor, beleza, emoção. E para lidar com essa intensidade, a alma cria válvulas de escape, criatividade, exagero, humor, distrações. Você pode ser aquela pessoa que levanta o astral de todos, mas esconde suas próprias feridas atrás de um sorriso. Que faz uma piada quando na verdade está pedindo socorro por dentro. Que está sempre rodeada de gente, mas às vezes sente uma solidão que não consegue explicar. A energia do 3 é como uma fonte que nunca para de jorrar. Ideias, projetos, planos, sonhos. Mas frequentemente há falta de foco, falta de estrutura. Você começa 1000 coisas, se empolga, mergulha e depois perde o interesse, deixa pela metade. Isso pode frustrar você, fazer com que duvide de si mesmo, sinta que não termina nada, que não é disciplinado o suficiente. Mas a verdade é que você apenas precisa aprender a canalizar, a direcionar essa energia criativa com mais propósito, sem perder sua leveza, mas sendo mais intencional. Você nasceu com o dom das palavras, da arte, da sensibilidade. Quando você fala, as pessoas escutam. Quando você cria, algo se transforma, porque sua energia toca os outros de forma sutil, mais profunda. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 4, então você carrega dentro de si a energia da estrutura, estabilidade e construção. A alma marcada pelo 4 vem ao mundo com a missão de organizar, sustentar, criar bases sólidas. Você é provavelmente o tipo de pessoa a quem os outros recorrem quando tudo está desmoronando, porque você tem o dom de trazer ordem ao caos, de ver lógica onde só há bagunça, de construir onde ninguém vê possibilidades. Mas essa energia também vem com um peso, porque aqueles com o número 4 sentem que não podem falhar, que precisam dar conta de tudo, que devem ser fortes o tempo todo. Desde jovem, você pode ter sentido uma responsabilidade maior, de ser o exemplo, o maduro, aquele que aguenta, aquele que conserta. E isso às vezes faz você carregar mais do que deveria, tentando segurar o mundo nos ombros, enquanto ninguém percebe que você também se cansa. Pessoas com o número 5 não nasceram para ficar paradas. Sua alma carrega a vibração da liberdade, da mudança e de uma busca constante por novas experiências. O número 5 representa o vento, invisível, imprevisível, mas impossível de conter. Pessoas com essa energia frequentemente têm uma inquietação interior difícil de explicar. Estão sempre em movimento, física, mental ou espiritualmente, e são frequentemente incompreendidas por isso. Se seu ano termina em 6, você carrega uma das energias mais sensíveis e ao mesmo tempo poderosas, a energia do amor, da compaixão e do serviço.
Nascidos com essa marca, frequentemente têm um coração enorme, um senso de responsabilidade pelo bem-estar dos outros que vai muito além do normal. São aqueles que se importam sem pedir nada em troca, que sentem a dor alheia como se fosse sua, que carregam o mundo nos ombros sem fazer alarde. Para o número 7, sua alma não veio para viver na superfície. Você carrega dentro de si uma busca constante por significado, por verdade, por algo além do que os olhos podem ver. A energia do número 7 é de introspecção, sabedoria e espiritualidade. Pessoas com esta marca não se contentam com o óbvio. Precisam entender o porquê das coisas, mergulhar fundo, desmontar tudo até encontrar a essência. O número 8 é o símbolo do equilíbrio entre céu e terra, entre o espiritual e o material. É a força da manifestação, liderança, prosperidade. Pessoas com esta marca frequentemente sentem desde jovens um profundo desejo de realizar, crescer, deixar um legado. Mas o que poucos entendem é que esse desejo não é apenas ambição, é um chamado da alma. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 9, então você carrega uma das vibrações mais elevadas que existe, a vibração da compaixão, da sabedoria e do fechamento de ciclos. O número 9 representa o fim de uma jornada, o encerramento de um longo processo de aprendizado que começou em vidas passadas. Pessoas com esta marca frequentemente sentem, sem compreender o porquê, uma profunda sensibilidade ao sofrimento do mundo. É como se seu coração estivesse sempre aberto e, por isso, mais exposto. Agora que compreende o significado do seu número, talvez muitas coisas comecem a se encaixar. Situações que você viveu e não entendeu, ciclos que se repetiram, decisões que pareciam irracionais, mas agora fazem perfeito sentido. Porque a verdade é que este número sempre esteve lá, uma constante silenciosa sutilmente guiando sua jornada. Não é uma sentença, mas uma pista, uma chave, um reflexo do que sua alma escolheu viver nesta existência. Você pode não se lembrar, mas uma parte de você escolheu estar aqui, escolheu nascer no ano em que nasceu, com o número que carrega, porque essa energia representa uma lição essencial. E negar isso seria como recusar um presente, um mapa, um lembrete de por que você está aqui. Quando você começa a reconhecer essa vibração dentro de você, tudo muda. Você para de se culpar tanto, para de se comparar, começa a se aceitar com mais leveza, com mais clareza, com mais compaixão. Muitas pessoas passam a vida perguntando por que eu? Por que isso sempre acontece comigo? E às vezes a resposta está bem ali, no último dígito do seu ano de nascimento. Este número revela o tipo de energia que o acompanha, os desafios que enfrentará, os dons que carrega. E quando você entende isso, começa a agir com mais consciência, a escolher com mais sabedoria, a viver com mais propósito. Isso não significa que tudo será fácil, que agora que você sabe, a vida se transformará num mar de rosas. Não, a vida ainda é feita de escolhas, de tentativas, de erros e acertos. Mas com esse conhecimento, você caminha mais consciente, mais desperto, mais conectado à sua essência. E esse é o verdadeiro poder, viver alinhado com quem você realmente é. Porque quando você ignora essa energia, tudo estagna. Você se sente desconectado, perdido, como se estivesse sempre nadando contra a corrente. Mas quando abraça essa vibração, tudo começa a fluir. Respostas chegam, portas se abrem e até os desafios ganham novo significado. Deixam de ser punições e se tornam convites para crescer. Pense nisso. Quantas vezes você sentiu que estava vivendo a mesma história repetidamente? Que certos padrões se repetem? Que certas emoções o atingem como ondas vindas do nada? Isso não é aleatório. São sinais. Sinais de que há uma lição ali. Um ciclo que precisa se fechar. Um chamado da sua alma para lembrar quem você é e viver a vida que verdadeiramente veio viver. Então, agora que você conhece esta energia, o que vai fazer com ela? Ignorá-la e continuar vivendo no piloto automático? Ou usar esse conhecimento para transformar sua vida, seus relacionamentos, suas escolhas? A decisão, como sempre, é sua. Mas saiba disto:
Essa consciência nunca mais irá embora, porque uma vez que a alma desperta, ela não volta a dormir.